Mais um vídeo aqui do Diário Espiritual. Nos últimos vídeos eu venho falando da célula alfa. Ali eu e minha esposa recebemos um chamado para fazer algo para Deus. Primeiramente começou comigo, fui chamado para levar a palavra na célula. Funcionava assim: no domingo o pastor pregava e na terça-feira à noite no culto nós recebíamos um esboço da palavra de domingo. E na quarta-feira eu levava a palavra referente à pregação de domingo. Como eu não enxergo, a Kalian estava ali do meu lado. Ela lia o esboço para mim, lia os versículos que estavam ali e eu falava a respeito da palavra. De todas as vezes que eu levei a palavra na célula, só uma ou duas vezes a Kalian não pôde estar comigo porque o Samuel era pequeno e acabou ficando doente. Mas em todas as outras vezes ela sempre estava lá do meu lado me ajudando e me incentivando a fazer a obra de Deus. A Kalian também recebeu ali um chamado na célula alfa, que foi de cantar, né? Como eu disse aqui no vídeo passado, num chá de bebê ela recebeu a oportunidade de cantar, ela cantou e foi bem. E daí ela foi chamada para entrar no louvor, no ministério de louvor da nossa igreja. Hoje eu quero falar do lar de oração. Como eu já mencionei aqui, em 2017 a Kalian estava grávida do Samuel e nós vínhamos até a casa da minha mãe para frequentar o lar de oração, né? Minha mãe levava a palavra. Em 2018, como eu já estava na célula alfa levando a palavra lá, eu fiquei animado e pedi uma oportunidade para a Tivone para que eu pudesse levar a palavra no lar de oração da casa da minha mãe. Ela concordou, então eu passei a levar a palavra no lar de oração. Na célula, como eu disse, eu falava de uma palavra relacionada à palavra que foi pregada na igreja no dia de domingo. Já no lar de oração, era uma palavra que eu mesmo fazia. Então eu gostava muito do lar de oração porque ali eu me desenvolvi, eu fazia as palavras, eu preparava as palavras que eu ia pregar. No começo da minha conversão eu ouvia pregações e eu me lembro que eu pensava assim, que eu nunca ia conseguir fazer uma palavra, eu nunca ia conseguir olhar para um versículo e fazer uma palavra ali de acordo com a palavra de Deus. Mas no lar de oração eu pude ter essa experiência de pensar numa palavra, de fazer uma palavra, de falar para as pessoas aquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu entendi a respeito da palavra de Deus. Então, no começo, durante uma vez por mês, uma vez a cada mês, na última quinta-feira do mês, eu levava a palavra. Então, eu demorava um mês para preparar uma palavra. Depois de um tempo, nós passamos a fazer o lar de oração na casa da minha mãe toda quinta-feira. Então toda quinta-feira eu trazia uma palavra diferente. Eu pude me desenvolver. Antes eu demorava um mês para fazer uma palavra e depois de um tempo eu estava fazendo uma palavra uma vez por semana. Eu me lembro que eu tive uma experiência também que quando eu ia ouvir pregação, às vezes eu ouvia o pastor falando assim: olha, eu ia pregar uma coisa, mas cheguei aqui e Deus falou comigo uma outra coisa, eu vou pregar uma outra palavra. Eu pensava assim: nossa, eu quero ter essa experiência também, eu quero ouvir Deus falando comigo e mudar aquilo que eu tinha preparado. Isso aconteceu comigo no lar de oração. Eu havia preparado uma palavra e um dia antes ou 2 dias antes do lar de oração, Deus falou comigo e eu mudei aquela palavra. E depois que eu preguei essa palavra no lar de oração, que era a respeito de perdão, uma senhora que estava ouvindo, ela disse que Deus havia falado com ela e que ela sentiu Deus dizendo para ela que ela deveria perdoar o marido dela. Então foi muito especial para mim ter essa experiência. Deus mudou aquilo que eu ia falar e aquilo serviu para uma pessoa que estava ouvindo.